Então eu sento por enquanto. Bom, a gente vai começar. Tem uma convidada que está em trânsito chegando, que é a Priscila Prestes. Daqui a pouco ela chega, ela se junta a nós depois. Boa tarde, meu nome é Camilo Rocha e esse é o painel Produto e Exportação. Obrigado pela presença de todos. A gente vai falar aqui sobre caminhos que produtores e DJs brasileiros, que caminhos eles podem buscar para se exportar, para desenvolver uma carreira internacional, ter suas músicas e seu talento reconhecido fora do Brasil. Eu estou aqui com um painel excelente para falar disso, né? Começando ali com o Fabrício Porongaba, do The Edge, que mora em Londres, né? Representa o The Edge na Europa. Depois temos Miguel Marangas, do Rock in Rio, que é responsável pela tenda eletrônica do Rock in Rio. Aqui a dupla Felguk e aqui o Gui Borato, eles aqui DJs, produtores. Quer dizer, você é produtor que ataca DJ, né? Olha. Então eu vou começar pedindo para cada um falar um pouco do seu trabalho nesse contexto da ponte Brasil-exterior, né? O que o seu fala um pouco queria que cada um falasse do trabalho, explicando qual é a sua relação em levar a música brasileira para fora, ou como desenvolver uma carreira que é brasileira e é internacional também. Fabrício, por favor. Tudo bem. Eu comecei a fazer agora levar os DJs brasileiros do The Edge, né? Os artistas do The Edge lá para fora na Europa. Assim, começando pelo Renato Atier, já represento ele, faço tour manager dele, trabalho com ele na Europa e na Ásia. Mas assim, também ajudei, fiz o ano passado nós fizemos um showcase do Gui Borato lá em Londres. Eu tenho visto que realmente no Brasil aumentou bastante assim produtores e... Você trabalha com o The Edge lá fora desde quando? Eu comecei pro The Edge tem 3 anos, mas como você sabe, né, Camilo, já estou envolvido na cena desde 99. Desde né, anos 90, tá certo. Já 16 anos na cena. Fui label manager do Noise Music, San Adonis Noise. Inclusive, a gente tem um show amanhã, o showcase do Noise Music. Tô sabendo. Depois você divulga aí. Miguel, conta a sua história. Boa tarde. Eu comecei o meu trabalho no Rock in Rio em 2004. O Rock in Rio teve uma primeira fase em que não fui o responsável pelo palco de música eletrónica e comecei em 2004, quando o Rock in Rio teve a primeira edição em Lisboa. Desde esse ano que nós temos todo o gosto e orgulho em levar DJs brasileiros ao Rock in Rio em qualquer parte do mundo. As portas tinham sido abertas por alguns pioneiros, nomes como Renato Cohen, Anderson Noise, aqui no Rio, no tempo da House Music, era o Filipe Venâncio, enfim. A cena já existia quando eu cheguei ao Rock in Rio e então eu apenas acompanhei casos do Mark e também, enfim, já nessa altura, e estamos a falar de há alguns anos, havia DJs brasileiros no circuito internacional. De ano para ano, isso tem vindo a aumentar, não só o número de produtores como DJs, mas nós temos mantido o nosso interesse e cada vez mais, inclusive na nossa edição de Las Vegas, vamos ter uma representação que nós consideramos considerável de DJs brasileiros, na verdade porque eles são bons, são tão bons ou melhores que os outros, e na verdade porque também nos identificamos muito com aquilo que se faz aqui e estamos atentos. Há muita criatividade, muita produção, começa-se a ver discos, muita coisa editada em labels de prestígio, casos do Gui e outras que têm na Compact, enfim, uma série de novas coisas. Digitária editou um álbum na Hot Creations, labels atuais, onde atuam alguns dos nomes mais consagrados, então não tem muito diferença entre os DJs brasileiros e os outros, é mais o estilo de música que cada um faz, mas em várias vertentes, talvez no início tenha sido techno, que agora tem um regresso, e o drum and bass, penso que o Mark foi um grande embaixador do Brasil pelo mundo inteiro, mas é um trabalho constante e que vai continuar. Eu sigo diariamente aquilo que é feito no Brasil. Felguk. Opa, tá alto, caramba. A gente começou nossa carreira em 2007 e em 2008 a gente começou a tocar efetivamente e lá para 2010 que a gente começou a construir nossa carreira internacional, muito alavancado por um fato pontual, que a gente teve a sorte e a competência
de ter uma música posta num trailer do maior festival dos Estados Unidos, ou um dos maiores festivais dos Estados Unidos, que é a EDC, que era em Los Angeles, esse é o EDC que está em Las Vegas agora, o Electric Daisy Carnival. Isso abriu as portas para a gente, para começar a fazer tour nos Estados Unidos, que é até hoje em dia, mas sobretudo em 2010 era o mercado a ser focado, era o mercado do momento, os DJs estavam todos indo morar lá, os grandes festivais estavam todos indo para lá, a atenção estava toda voltada para lá, e com esse timing a gente foi projetado internacionalmente, e a partir de então a gente tem esse viés também internacional na nossa carreira, a partir desse momento. Gui? Bom, eu, para quem não sabe, eu sou muito mais produtor. Eu entrei nesse mundo de apresentações ao vivo meio de gaiato. Eu comecei a programação, esse tipo de coisa no fim dos anos 80. Nos anos 90 eu comecei a usar isso fazendo música para publicidade e acabei me especializando em, sei lá, comecei a fazer o meu próprio techno. Eu acho que minha carreira foi alavancada, talvez pelo primeiro single que eu lancei na Compact em 2005, que foi o Arquipélago, e de lá para cá eu já estou no 4º álbum, acho que o mais importante é o Cromofobia, de 2007. Nesse meio tempo, na verdade, depois do Cromofobia, que eu comecei a ter requests mais importantes, assim, de tocar em festivais, Coachella, ou clubes como Panorama Bar. E aí eu tive que me adaptar do estúdio, que na verdade é o meu expertise, eu sou um nerd de estúdio, né? Todo mundo meio sabe disso, e me adaptei para tentar transpor minhas músicas, tudo que eu fazia em estúdio, ao vivo. Então, todo mundo sabe que eu não discoteco com vinil, nem com CD, eu levo umas maquininhas, meu setup está em constante mudança, às vezes eu faço com um gear maior, de vez em quando eu trabalho com equipamento mais compacto mesmo, por conta das viagens. E é isso aí. Tudo bem com você? Desculpa pelo atraso e por atrapalhar. Eu sou a Aninha, sou a sócia da Priscila, que não pôde vir até o momento pelo atraso. Sou representante da 24-Bit Management. Nós começamos em 2012, com a ideia entre nós três, eu, a Fir Paludo e a Pri, de montar uma agência independente, com poucos artistas. E, por sorte, bem nesse ano, o HNQO e o Fábio estouraram mundialmente com suas produções. Daí para frente, nós começamos a trabalhar com outros artistas na parte internacional. Começar fazendo umas perguntas aqui. Eu queria pegar um pouco uma coisa que vocês falaram sobre... Eu tive a sorte, né? Teve uma música que fez parte da trilha de um festival. E para estourar fora, o quanto... o quanto que o músico brasileiro talvez dependa desse lance de sorte. De repente, alguém de fora vir e olhar... quer dizer, é só isso também, né? Na verdade, tem que ter toda uma história por trás também, né? Um background. Queria que vocês falassem um pouco disso. Eu acho que... Porque também não adianta ser descoberto e ter uma música e não ter nada mais além daquela música, né? Eu acho que sorte é uma coisa que você se condiciona a ter, né? Se você tiver boas produções e estiver lançando as produções, a chance de alguém ver as produções e alguma delas entrar em evidência é muito grande. Você precisa desse pré-requisito. Mas acho que sim, acho que essa coisa de ter uma música que vira hit, e a força da internet também de viralização. Eu lembro que esse trailer foi um pouco diferente dos outros trailers, ele teve mais views na época teve milhões de views, o que não era tão comum para trailers de festival na época. Então teve uma viralização desse vídeo, e o vídeo foi muito também foi muito focado na música. Então os comentários todos eram perguntando quem era, rolou um buzz ali sobre isso, entendeu? E a parte curiosa foi que a gente não estava bucado para esse festival. Então foi uma coisa meio assim, o editor mesmo que botou a música, talvez erradamente, talvez ele devesse ter botado uma música de quem já estava bucado. E a gente aproveitou a oportunidade e contactou eles e falou: vocês usaram nossa música sem pedir autorização, mas não tem problema. Continua usando. Inclusive estamos disponíveis nessas datas, se vocês quiserem. Não, lógico, demorar. Aí a gente começou aí
para os Estados Unidos foi pela primeira vez, aí marcou outras gigs em clubes importantes ali já, porque o nosso nome já estava circulando, e a partir daí a coisa pegou fogo. Perfeito. Você, Gui, como que foi a história com a Compact, assim, a hora que eles chegaram, você se considerava pronto para uma carreira internacional? Cara, eu já trabalhava com... Eu produzi muitos artistas, né? Muitas bandas de rock, enfim, outros estilos que, além de ficar na só programação, teve até uma época que eu acho que eu era muito mais engenheiro e técnico de som do que produtor. Eu produzi até o álbum do Peninha, na época da Paradox, enfim, muita gente que não tem nada a ver com techno, vamos dizer assim. E, na verdade, em 2005, esse negócio de internet ainda era bem devagar. Eu lembro que, bom, até hoje, acho que tudo que eu lancei, se não 100%, talvez 90%, sempre saiu em vinil em primeiro lugar, até porque as gravadoras que eu trabalho, elas são gravadoras que fabricam vinis, muitas delas há mais de 20 anos. Então são labels importantes, são super tradicionais, e por mais digital que a época esteja, eles fazem questão, né, de levantar a bandeira Let's Save the Vinyl, enfim. Mas foi meio um susto, porque, na verdade, foi só por causa... Na verdade, assim, por causa do Arquipélago, eu fiz a minha primeira turnê, e nessa turnê eu já toquei em Monegros, 5 Days Off, Panorama, enfim, clubes e festivais muito legais. Mas eu acho que, depois do Cromofobia, principalmente pela Beautiful Life, que teve uma coisa engraçada, que eu comecei a atingir um público que não gostava, que não era ligado ao techno, né, a nossa cena de música eletrônica. Então era assim, às vezes eu ia tocar num festival, no começo eu tocava com a galera da Compact, por exemplo, depois eu comecei a tocar nos palcos principais, justamente por causa da Beautiful Life. Então eu lembro que, por exemplo, o Tomorrowland, a primeira vez que eu toquei, a gente tinha uma tenda Compact. Na segunda edição que eu toquei no Tomorrowland, eu toquei entre o Sacha e o Digweed, e a galera, meus brothers, estavam na tenda menorzinha, que na verdade eu me sentia mais à vontade, né? Mas, enfim, mas eu acho que foi por causa vamos dizer, da Beautiful Life ou No Turning Back. Eu tenho algumas músicas muito radiofônicas, vamos dizer assim, né, que tem um apelo pop muito forte, e isso aí me abriu, assim, num primeiro momento que eu tocava para uma galera muito mais de gueto, muito mais especializada em música instrumental, techno e afins, e eu comecei a tocar em lugares que tinha umas pessoas assim, sei lá, criançada de 18 anos, de 20 anos, um público, inclusive, extremamente feminino. E é muito legal, eu comecei a tocar para uma galera bem mesclada. Eu acho hoje, inclusive, muito legal, inclusive, esses festivais meio indie, que você tem tenda de rock, as bandas indie, tem tenda de techno, tem de tudo. Eu acho bem legal essa mistura. Como que o pessoal da Compact chegou em você? Você chegou a mandar a música para eles? Você mandou para vários selos até chegar em um? Foi assim, eu acho que eu mandei para 2 ou 3 selos, mandei um CD mesmo gravado em 2005. O Michael me respondeu logo de cara, e a Compact eles tinham acabado de inaugurar um subselo chamado K2, e eles falaram, puta, a gente amou, vamos lançar isso aí. Eu lembro que a gente lançou o Arquipélago, até um fato curioso, porque na época, logo depois veio um single do Oxia, Domino, você lembra bem? E esses 2 singles foram talvez os 2 mais vendidos. O single, assim, de vender 25, 30 mil unidades, vinil, que é um número bem bom. Eu acho que eu peguei o finalzinho desses números absurdos em termos de vendagem. Hoje, quando a gente lança e até eu, como dono de selo, tenho consciência desses números. Hoje, quando a gente um artista vende 2 mil cópias, já é um número bem absurdo, assim, né? Então, hoje a realidade é bem outra. Você começa fazendo 300, 500 cópias. Então, foi o Arquipélago mesmo. Depois eu fiz um segundo, fiz um terceiro. Naquela época, eu ainda não tinha essa ligação muito familiar com o pessoal da Compact, então eu lancei pela Cocoon, lancei por outros selos.
Na verdade, a nossa ligação ficou mais estreita quando o Michael falou: Gui, pô, você produz tanto que você não tem vontade de fazer um álbum? E aí eu me senti muito parte da família, né? Porque primeiro que quando você faz um álbum, você caminha você pode trabalhar nuances diferentes do que só a preocupação da música de pista, né? Então você faz uma coisa bem mais lenta, você pode. E eu como músico, eu adoro muito mais fazer álbuns do que singles. Você tem um compromisso diferente lançando um single. Bacana. Você quer falar? Não, eu estou olhando, você só comentar aí sobre o negócio de falar de sorte aí, que hoje em dia, claro que sorte tem que ter, né? Sempre tem, é bom, mas é mais fácil hoje em dia porque você pode mandar um e-mail com tua música e a pessoa recebe na mesma hora, assim, praticamente. Mas eu lembro que antigamente você tinha que fisicamente produzir um vinil, um test press, né? E eu lembro que nós fizemos o Noise Music 05, que era o Renato Cohen, Pontapé, Blue Note. Nós demos para o Carl Cox, né? E o Carl Cox pegou a música, já tocou na hora, assim, falou: eu quero essa música. Falou: não, você tem aí, fica para você. Isso foi sorte. Foi sorte, assim, não, tem a música. Você: não, eu quero para mim, eu quero lançar em tech. Aí tivemos que paramos, era Noise Music 05 e demos uma música para o Pontapé para o Carl Cox. Inclusive, a Blue Note nunca saiu, nunca foi lançada. E eu tenho o Test Press dessa Renato Cohen. Tem que lançar, então. Talvez, sim. Mas assim, ao mesmo tempo, o Carl Cox tocar é uma sorte, mas também tem que ter algo por trás, né? Tem que chegar lá e ver que tem um selo, tem um trabalho por trás, né? Consistente. Então. E aí o Renato também, né? Era um bom produtor e super bom DJ também, e continua a carreira. Alguém mais quer comentar dessa questão? Pode passar para outra. Bom, eu queria que vocês comentassem um pouco, né, sobre diferenças de como rola o business fora e no Brasil, né? O mercado brasileiro ainda é menor, né? É um mercado mais recente, então, não sei, eu queria que cada um comentasse um pouco algumas diferenças. As pessoas respondem mais e-mail lá fora do que aqui? Como que é? O que chama a atenção, na verdade, de como é diferente lá fora de como é aqui? Com certeza, esse lance do e-mail aí no Brasil é muito complicado. Você demora demais e parece que está indo dial-up ainda. Demora para chegar aqui o e-mail. Mas eu acho que no Brasil ainda falta uma plataforma, assim, para... Eu não moro aqui, não vivo, mas pelo que eu percebo por fora, falta uma plataforma, assim, para ajudar o pessoal aqui, de uma certa forma, assim. Você diz um selo? Site? Mas um selo, por exemplo, igual Estamos trabalhando nisso. Não, eu sei, assim, falta, mas está em andamento, né? Igual o Gui está com um projeto aí do Doc, está lançando vários artistas novos aí. Mas igual eu estava comentando com o Miguel aqui, no Medium, né, Miguel? A gente estava falando que no Medium tinha um stand da Holanda, antes do EDI. Eles tinham lá tudo dos artistas holandeses, né? Tinha um lado deles, assim, sempre... Você usava conferências como esta para entregar o vinil e trocar... Ou seja, você via o Todd Terry entregar uma demo dele a um cara qualquer europeu, como nós estamos aqui. Era uma coisa que, assim tudo começou, vamos ver se não será assim que tudo vai voltar a acontecer. Porque o contacto visual entre as pessoas acontece exatamente em eventos desta natureza. Então, isso existia, efetivamente. Eu, quando trabalhei na indústria discográfica, ia para Miami, trabalhava num selo que se chamava Caos, levava 50 white labels e via o Gui Borato: Gui, está aqui o novo disco do meu selo. E ele, aí eu não acho que é sorte, só pelo seguinte: se realmente aquilo que ele recebia era bom e ele fosse um DJ, ele ia tocar. Porque, sabe, os discos eram todos iguais. White labels, escritos a caneta, Gui Borato 27, Miguel 33, sem nada para saber. Fabrício 49. Então, a questão é que... tinha um perfil no Facebook para ir lá olhar o que é. Mas como o Miguel falou, a música, tudo bem, eu acho que a internet ela facilita um pouco o caminho, até por conta... Eu já tive muita coisa que eu mandava na época, até antes de 2005, 2000 e bolinha, CD que extraviava, até o próprio custo de envio era... porque não é, você não enviava você mandava 20, 30, né, para 30 gravadoras. E pouquíssima gente tinha condição de ir para um Medium. Eu fui 2 edições, era um negócio caro. A entrada custava, sei lá, $800, uma coisa assim. Mas antes do ADE, 10 anos, o governo holandês esteve investindo com um stand
E como a música eletrónica despontou, chegou numa hora que alguém, que eu não conheço as pessoas do ADE pessoalmente, alguém teve a visão de pensar, não, vamos fazer uma coisa específica para este mercado, e nasceu o ADE, que nos últimos 10 anos, os meus colegas todos dizem que tem um grande desenvolvimento e importância em termos do mercado de bookings e até de editoras, de selos, não é? Eu acho que a música eletrônica é a principal música da Holanda eu gostava hoje, de dizer, o Brasil não é diferente do que os outros países. Existem bons profissionais no Brasil iguais aos que existem nos Estados Unidos. Agora, existem menos bons profissionais aqui, como também existem nos Estados Unidos. E eu não concordo consigo quando você diz que o Brasil é um mercado pequeno. Não é. É não digo mercado, música eletrônica. Porque aqui tem forró, né? Eu não sou brasileiro, mas o Brasil não é pequeno em nada. Eu acho que a palavra não é pequena, é menor. Menor. Eu acho que o mercado é pequeno, não é o adjetivo certo. Mas é menor. Mas menor que o europeu, menor que o americano. Se você junta toda a Europa, naturalmente melhor. Naturalmente menor. E naturalmente menor porque um artista consagrado, um Skrillex, tem uma turnê nos Estados Unidos que faz 50 shows. Ainda não é possível, se calhar, durante um ano, um artista fazer 50 shows no Brasil? Ou é? É que o Brasil é muito grande. Eu não represento nenhum artista brasileiro, mas creio que existem muitos artistas brasileiros que farão turnés já muito diferentes daquilo que se consegue em qualquer país da Europa. Mas esta é a minha opinião. Eu sou gringo. Você perguntou o que falta no Brasil, né? Antigamente, as labels lançavam singles ou álbuns. Ou seja, hoje em dia, as labels pegam os artistas, tem 360 deal, trabalham o management do artista, tudo isso. Então, lá fora tem isso. Você tem a review, você tem a protocolo. Todos eles não só lançam, como eles pegam artistas e criam um artista, fazem um artista. Eu acho que investem na Sim, carreira, uma direção carreira, artística. Está faltando um pouco disso no Brasil, entendeu? Na imagem, né? Eu acho que uma vez que o artista brasileiro, o gringo, pega o artista brasileiro, eu não sei se o cara consegue trabalhar o pessoal aqui no Brasil. Então os caras vão lá para fora, entendeu? Tá certo. Muitos artistas brasileiros até mudam para lá, né, para investir, né? Igual a Digitária fez, o Mix Hell, Pet Du. O Pet Du. Sei, muito. No começo da nossa carreira, eu lembro que basicamente era eu, Felipe e o nosso booker. Era isso. A carreira era baseada em show. E acabou. Era só isso. Eu me lembro quando a gente foi lá fora, a gente ficou impressionado com a quantidade de áreas diferentes e profissionais diferentes. E tem o manager, e assessoria de imprensa, e A&R, as pessoas muito mais dentro do mercado da indústria fonográfica pop, com acesso a vocalistas e com acesso a gravadoras. E aí eu percebi que a coisa era muito maior, muito mais profissional. Mais estruturada. Muito mais estruturada. E à medida que o tempo foi passando, o Brasil está correndo atrás. Acho que não está no mesmo nível, mas hoje a cena é muito diferente do que era 4 anos atrás, 5 anos atrás. Hoje você tem essas pessoas especializadas, pessoas só de mídia social, cara só de PR, de assessoria de imprensa, de música eletrônica, e tem todos esses setores diferentes hoje em dia aqui que a gente meio que está aprendendo com o exterior e está incorporando isso. Ela vai... Você continua, ela? Só vou responder essa. Tá, responde. O Brasil é grande, tem vários países dentro de um país só, né? Várias culturas diferentes também. Mas eu vejo que lá fora, quando acontece as coisas, por exemplo, na Holanda, a cidade em si, onde está acontecendo o evento, ela respira música. E eu vejo que aqui, muitas vezes, no Brasil, a cidade, né, o governo, ele não apoia o que está acontecendo. Né? Apesar de todo o lucro, todos os investimentos, né, todas as empresas envolvidas, não tem um certo apoio do país, do governo, em cima desse tipo de trabalho. Pois é, eu fico pensando, tem em um lugar como Santa Catarina, né, que é super importante hoje, música eletrônica, em Camboriú, Florianópolis, existe algum tipo de apoio oficial para essa cena, ou ajuda? Balneário, prefeitura? Não. Ao mesmo tempo meio que cada um por si, né? Meio que tem uma alta sabotagem no Brasil em relação a isso, né? Semana passada nós tivemos o Carnaval Eletrônico, que reuniu quase 40 mil pessoas em Curitiba, e a prefeitura apoiou, mas a polícia, que faz parte da prefeitura, meio que agiu com violência em relação ao público. Né? Alguns moradores reclamaram, dizendo que haviam pessoas estranhas, mas eram seres
humanos dançando música de graça, assim. E foi histórico porque até então eles tinham juntado somente 10 mil pessoas, né, no centro da cidade. Que já é bom também, né? Mas É 40 nós mil somos dessa vez. excluídos, né? É um tipo de movimento de música no país que é meio que excluído. Beleza. Alguém Priscila quer falar agora mais? assume. Priscila vai assumir seu lugar? Obrigada. Não, começa também pela taxação, né? O vinil que é muito caro, né? De coisas. Isso é uma coisa que eu acho que deveria Obrigado a você. começar a trabalhar em cima disso aí, pressionar o governo. Então, continuando nessa história de ir para fora, vocês não acham que ainda tem poucos artistas brasileiros? Assim, tem tido mais artistas brasileiros, quero provocar um pouco, né? Tem tido mais do que há 5 anos, mais do que há 10 anos, né? Tem vários com suas carreiras, mas ainda é pouco, né? Assim, comparado com o tamanho do Brasil, um país enorme, um país que produz muita música, ainda são poucos, assim, é uma pirâmide, assim, né? Aí tem um pequeno topo ali de sei lá, uns 10 ou 20 que conseguem e tem, tipo, milhares embaixo. Por que falta para esses outros chegarem? Quer, Priscila, que chegou agora? Já começar Deixa eu te jogar na fogueira. Primeiro, desculpa a todos pelo meu atraso. E eu acho que é uma série de fatores, na verdade, porque durante muito tempo houve uma divisão, eu pelo menos vejo assim, entre produzir música para o mercado nacional e produzir música para o mercado internacional, porque me pareciam que as demandas eram diferentes, e é uma coisa relativamente recente de que elas ficaram mais equilibradas. E então eu acredito que é um caminho natural. Eu acho que é uma questão de tempo até que esses esforços sejam recompensados lá fora, mas que também é uma questão do nosso trabalho sério daqui, porque o mercado internacional ele é muito mais rápido, ele exige muito mais comprometimento, entendeu? Você tem que cumprir os prazos, você tem que responder e-mail em tempo, você tem que trabalhar de uma forma bem séria no que diz respeito à promoção. Então, eu acho que a gente ainda tem que aprender nesses pontos assim mais burocráticos da coisa com eles, para que a gente possa se equiparar ao que acontece por lá. Beleza. Quer falar? Estou sendo injusto? Esse negócio que tem muita, tem 2.000 aqui e 20 aqui. Existe, tudo bem, essa questão do tempo, tá certo? O europeu, ele respira techno há 40 anos. Você vai no festival lá, você vê nego de 60, 70 anos curtindo. Aqui ainda é um negócio novo. Ou seja, existe o problema cultural. Existe também um problema de taxação, que o Fabrício falou, não só em vinil, mas o equipamento é 3 vezes mais, 2 vezes no mínimo. Então, e voltando a falar de problema cultural, o Brasil é muito rico em música, né? O Brasil sempre foi exemplo de música boa, tem muita banda de rock, não vamos ficar presos só nas questões de bossa nova e tal, que realmente eu acho que é um dos nossos maiores méritos, e até os sambas mais antigos, mas vamos falar de banda de rock. Eu acho que o molequinho hoje, ele compra uma guitarra, mas ele ainda é um abismo muito grande para ele comprar um sintetizador, um computador, quer dizer, aí tem que aprender a programar, quer dizer, o moleque prefere comprar uma guitarra. Você vê, na Bahia eu acho que é um dos estados mais ricos, musicalmente falando. Em qualquer esquina tem um carinha tocando e pra caramba, né? Todos eles são muito musicais. Não tem nenhum artista de música eletrônica baiano que eu saiba. Tá certo? Bem lembrado, eu não lembro então, também. Não sei, é um negócio, são muitos pontos aí, né, para justificar isso. Me lembro que na primeira turnê que a gente fez nos Estados Unidos, eu percebi isso, eu percebi que todo jovem lá, todo adolescente tinha CDJ em casa, sintetizador, é como se fosse um videogame. O cara tinha o PlayStation e tinha lá, fazia música por hobby, todos, entendeu? Sem pretensão de virar DJ, de seguir carreira, mas é uma coisa que está totalmente difundida, entendeu? Pelo menos na época que a gente estava indo, já estava assim. Perfeito. Vocês querem falar sobre essa questão? Não? Vamos à próxima, então. Eu queria agora falar assim, né, pensando no cara que está fazendo música, que quer ser lançado lá fora, que quer desenvolver uma carreira internacional, o que cada um de vocês indicaria? Na verdade, assim, o que a gente vê muito, a galera indicando, eu acho às vezes, a galera cai muito no clichê e fala, não, você tem que se esforçar muito, você tem que amar o que você faz,
Mas eu queria saber se vocês poderiam dar algumas dicas práticas do tipo, responda sempre o e-mail, ou organiza melhor seus presets, sei lá. Filiar um selo sempre é bom também. Assim, quando você ser apadrinhado por um selo, e isso ajuda bem, muito também. Tipo, investir num selo e falar assim, eu gosto desse selo, eu quero ser lançado desse selo e vou focar nele. Tá. Assim, porque geralmente, igual o Gui mesmo começou pela Compact, né? Tipo, Compact. Como ele disse, mandou só para 2, 3 selos, né? Tem gente que manda para 20 e não... Você manda para demais. Eu acho que o mais importante, a galera que começa, a coisa que eu mais vejo, e até por experiência própria, a coisa que mais acontece é o seguinte: você tem 100 músicas no teu computer, nenhuma finalizada. Esse é o primeiro problema. Então você tem que, no mínimo, terminar uma do que ter 100 no teu HD. Então, começa por aí. Se você, nada acontece comigo. Porque as pessoas, primeiro, elas têm uma tendência a desistir no meio da feitura, e aí passa para a próxima. Tipo, não está rolando, dá para passa para a próxima. Isso eu acho que é a coisa que mais acontece. E segundo, que realmente você... não sei, existe a música, ela não nada mais do que um produto. Ela vai ser consumida por um certo grupo de pessoas. No meu caso, eu vou te falar que na verdade, eu remei meio contra a maré. E isso poderia ter dado justamente o resultado de não ter dado em nada, e foi justamente o contrário. Mas... Se diz remar contra é mandar para poucos selos. Não, é de fazer um negócio muito atípico do que estava acontecendo entendi, na época. Em termos de estilo mesmo. Então eu fiz um negócio que era muito mais lento do que rolava na época. Então talvez isso seja originalidade, sim. Mas eu não sou desse pensamento, não. Eu acho que a música ela vai ser consumida por um grupo de pessoas, e ao mesmo tempo que ela tem que ser original, ela também tem que ter um certo padrão, porque nada mais ela é do que um produto. Então ela vai ser a gravadora, para querer aquele produto, ela vai pensar em primeiro lugar se ela vai conseguir vender aquele produto. Então é isso aí. Então não adianta nem mandar uma coisa meio mal acabada e falar, mas os caras vão ver que a ideia é boa e vão querer melhorar. Não. Hoje não existe mais demos, os produtos são todos finais. Não é mais, a gente não... Isso é uma dica importante. Não é, e esse negócio de, antigamente, você fazia a produção em casa, depois você locava um estúdio para um período de 6 horas, para você poder mixar a música. Hoje é tudo... a edição ela é não linear, você faz tudo no computador, né, via de regra. Também não é bem assim, mas enfim, você tem condição de, com um laptop, fazer uma musiquinha do começo ao fim, bonitinha, sem gastar muito dinheiro, já é suficiente para ela já ser o produto final. Tá. Priscila. E eu acho que é importante também você não ficar esperando assim que um milagre aconteça e que de repente você seja notado pela gravadora que você está almejando. Eu acho que é importante você continuar fazendo o teu trabalho, por exemplo, criar o seu selo para você editar suas músicas nele, porque tem muito selo que acha importante, por exemplo, descobre um artista novo e vai dar uma olhadinha lá no Beatport o que ele lançou, simplesmente pelo fato de ver se ele tem um histórico, entendeu? Se existe já uma conexão, se existem já pessoas que conhecem o trabalho dele. Então eu acho que é importante você também arregaçar, sabe, as mangas e colocar o teu trabalho à disposição do público, independente de ser naquela gravadora especial que você está almejando. Você colocar essa energia, digamos, em movimento já é um primeiro passo, digamos. Legal. Lembrei de um detalhe aqui, de mídia social, postar em inglês. Às vezes, por exemplo, às vezes a gente faz um show no Brasil e vai falar mais diretamente com o público que esteve no show, não sei o que, a gente posta em português. Alguns posts a gente faz bilíngue, mas sempre tem essa atenção de tentar sempre se esforçar e postar em inglês, pode ser bilíngue, etc., para ter alguma relevância para os fãs internacionais, mesmo que sejam poucos, e começa a fomentar isso, começa a ter cada vez mais, né?
E você falou isso, eu lembrei de uma observação também. Eu acho legal você observar, por exemplo, os status das suas mídias, né, do teu SoundCloud, do Facebook. Quem são as pessoas, de quais países que estão ouvindo o teu som, porque você pode arrancar uma informação importante dali também, no sentido de direcionar onde que você vai apresentar. Perfeito. Só gostava de dizer mais uma coisa, que é o seguinte. Tem dois lados da questão. Se você faz música para ela ser tocada pelos DJs, ou para ser... É assim, você tem que mandar primeiro a sua música para os DJs. E essa, para mim, é a primeira questão. A segunda, a parte da gravadora, da editora, é muito importante. Mas, quando você faz música, se você faz música sua para você tocar, é diferente. Mas se você faz música porque é um produtor e ouviu o Jamie Jones e achou o máximo, inspirou-se, fez uma puta faixa, você tem que enviar no cara para ver se o cara toca ou não toca, porque se o cara gostar, ele vai tocar. Então, toda a parte mídia, toda a parte rede social, ferramentas modernas, mas há uma coisa que fala sempre mais alto, que é a música. Então, quando você recebe uma demo ou um link, CD, test pressing, vinil, whatever, se o que lá está for bom, se você for um DJ, você vai tocar. Perfeito. A gente está cheio de gente aqui, eu acho que deve ter algumas pessoas querendo fazer perguntas. Então, o microfone está aberto se alguém da plateia quiser perguntar. Tem um microfone para o público? Alô? Pode falar. Eu tenho uma pergunta sobre, tipo, mandar a sua música para um selo. Já vi muitas pessoas falarem que você tem que mandar antes para uma pessoa que vai fazer só a masterização da música. Isso é recomendado, assim, antes de mandar para um selo, mandar para alguém que faz somente a masterização? Olha, seguindo o que o Gui estava falando, eu acho que sim. Eu acho que o produto tem que ser o mais finalizado possível. Você tem que impressionar o cara que ouve. Ele escuta 1 milhão por dia, dá play, vai na parte grande da onda só ali, vai passando para frente, sem captar a atenção do cara direto. Na verdade, eu não disse exatamente isso. Eu acho que quando você tem que mandar uma música, se você está mandando para um selo, você tem que mandar para o label boss, para o dono do selo, o cara que, o A&R do selo, o cara que decide o que vai ser lançado ou não. Não tem nada a ver com o cara da masterização. O que eu disse é, não adianta você mandar uma música bem demo, né, tendo apenas uma ideia boa, mas muito mal executada, porque na dúvida o cara tem outras ideias boas já prontas. Então, veja bem, você tem que tentar atingir o máximo de qualidade que você conseguir, mas mandar para quem efetivamente decida o que vai ser lançado no selo. O que o Gustavo está querendo dizer é que existe um padrão no mercado que hoje em dia tem que ser seguido, não adianta. Não adianta você mandar uma track pro selo que é tipo, ele ouve, começa a ouvir baixinho, cara, não vai aceitar, não adianta, entendeu? Acho que é uma distinção de estilo também, entendeu? Se você for fazer mais EDM, que é uma música que tem que ter a força física mesmo, aí eu sugiro fortemente que você masterize ela antes. É por etapas, né? Porque antes de se mandar para o selo, você já tem que fazer a masterização, que é uma coisa que sumiu hoje em dia, né? Porque antigamente você tinha que fazer o master, inclusive a Heathmans em Londres, né? Super grande, né, masterizadora, o pessoal masterizava lá antes e ganhava o DAT, né, para depois levar para prensar em vinil. Mas a masterização é super importante, mas acho que acabou um pouco hoje, assim. Já manda direto de casa, né? Também, ou faz uma masterização em casa mesmo. O pessoal normalmente faz uma master ruim em casa. É que master em casa é sempre... A label que masteriza. Manda raw. E nem sempre volume é sinônimo de qualidade. Na verdade, eu acho, para te falar a verdade, eu acho que música precisa de dinâmica. Eu acho que, tudo bem, existem padrões. Até um negócio da masterização. Guerra dos gêneros. Não, cara, eu vou te falar, eu acho que masterização é cultural, inclusive. Você escuta uma banda de rock inglesa, ela soa com mais dinâmica do que uma banda americana, que normalmente é aquele tijolo particularmente horroroso. Eu acho que a música ela tem que ter dinâmicas, e os sons mais bem mixados e masterizados têm dinâmica. Você pega um disco, qualquer disco do Sting, por exemplo, mixado pelo Bjorn Hudson, você vê a caixa, por exemplo, coisa que
difícil você escutar e sentir a dinâmica hoje. Eu acho que o som tem que ter alto volume, amplitude, também não pode ser muito baixinho, mas eu acho que tem que ter um meio termo aí, eu acho que não tem que ser aquela massa sonora, senão você fica só uma barulheira, e eu acho que a música, ela é feita de silêncios também. Acho que sim, ainda acredito nisso. Mas a questão da masterização não é só também de loudness, entendeu? Também é uma questão da frequência, não, a questão dessa coisa que você estava falando de se esforçar para mandar o melhor produto já finalizado. Possível, entendeu? exato. Então a master, se você manda para um estúdio, ou se você mesmo faz a master bem feita, ou se você manda para um estúdio que faça bem feito e o produto fica na melhor qualidade possível, é a melhor chance que você vai ter, entendeu? Então tem que ter qualidade, né? A master não procura só loudness, é um equilíbrio de loudness com qualidade, entendeu? Tem mais uma pergunta ali? Não sei falar em microfone. Apesar de música, eu não sei falar em microfone, não. A gente estava falando há um pouco tempo atrás sobre a questão da diferença no mercado brasileiro e no mercado americano, né? Só queria voltar um pouquinho nesse... Uma vez eu estava... eu sou o Gustavo Carvalheira, da IMC de Nova York. Uma vez eu estava conversando numa Music Expo, se eu não me engano, em 2012, uma conferência também que tem em Los Angeles. E eu estava conversando com o Joey Belliotti, que na época era vice-presidente de marketing de entretenimento da Coca-Cola. E eu perguntei para ele, olha, eu tenho um material aqui, vamos conversar sobre algumas coisas que eu tenho prontas aqui para te mostrar. E qual seria a melhor forma de te mandar isso? Ele virou para mim e falou, Spotify. Me manda o link do Spotify. Na minha cabeça, na mesma hora, o que veio? A gente tem uma infraestrutura de telecomunicações no Brasil muito ruim, né, onde a gente não consegue divulgar trabalho, divulgar música via... Quer dizer, de forma a contento, né, numa velocidade razoável, né, pelo Spotify, pelo Deezer, até pelo YouTube é um negócio um pouco suado, né, você conseguir assistir alguma coisa no YouTube no Brasil. Nos Estados Unidos você lança uma música e, se ela for boa, em uma semana ela tem 300 mil, 400 mil views no Spotify. E é o que as pessoas usam, né? As pessoas andam na rua com o celular, paga $5, $6 por mês e ouve qualquer música. Então era isso que eu queria saber um pouquinho mais. O que vocês acham disso? Que no Brasil agora a infraestrutura de telecomunicações está melhorando, 4G está chegando. Quer dizer, talvez isso comece a ser um pouquinho mais acessível para as pessoas hoje, né? Você quer fazer para alguém especificamente? Não. Tá. Quem quer falar? Muito rapidamente, eu penso que existem vários tipos de plataformas onde cada um de nós pode ouvir a música. Então, no caso do executivo da Coca-Cola, ele ouve no Spotify. Noutro caso qualquer, a pessoa pode preferir receber um vinil em casa e ouvir no seu giradiscos, ou receber um link e baixar no iTunes. Depende. Agora, não me parece que seja talvez a melhor opção, porque pode ser, lá está, escutada num telemóvel ou num laptop, e também não penso que seja aí que se tira o melhor de... Um artista investe na masterização de um tema, seguramente não será para ouvir num telefone ou num laptop. Eu penso que não. Eu não ouviria, eu não decidiria num telefone assinar um tema ou não de música eletrónica. São plataformas diferentes, que o Spotify é mais streaming do que tudo, que é uma coisa que o Beatport agora está fazendo, que tudo está indo mais para o lado de streaming também, mais do que buying songs. Mas eu acho que essa coisa da praticidade que a pessoa vai ter quando receber, ser um clique, não ser nem um download, ser um streaming, acho que tem um peso maior. A forma como a gente manda música, por exemplo, é SoundCloud. A gente faz um link privado e manda para a pessoa. E a forma como eu mais gosto de receber música também. Porque primeiro eu ouço no clique. Se aquele clique me interessar, aí eu peço para ouvir de novo para a pessoa me dar e eu faço o download, entendeu? Mas eu acho que essa questão da praticidade é fundamental. Eu concordo. Eu acho que a música tem que estar a um clique de distância do pelo menos cara receber. Não só o relacionamento do músico, do produtor, com uma gravadora, com uma editora, mas com os fãs. Como isso chegar aos fãs. Tem questão de distribuição. Mas isso acho que é um outro momento, né? Estou falando de mandar a demo, né?
Inclusive, esse de SoundCloud, hoje em dia, é o que eu mais recebo o pessoal pedindo, é isso, para passar. Mas, assim, certamente, para música digital, hoje em dia, é bem mais cômodo a gente receber um streaming do que ter que baixar uma música para ouvir, né? Porque se você realmente gosta, né, aí você baixa, né? Mas eu aqui, só me contradizendo todo mundo, até o meu sócio, pô, você faz uma música, mixa, masteriza pra caramba no SoundCloud para ter redução de qualidade, pô, e aí? Porra, custa baixar o negócio, entendeu? Sei lá, mas pensando, é porque a gente também recebe muita música. E quando eu recebo muita música, eu prefiro receber. Eu prefiro receber link de SoundCloud. Sem dúvida, entendeu? Aí rapidamente eu já escuto e aí se eu me interessar eu peço para baixar a música. Não tem alguém específico para perguntar, mas voltando naquilo que você estava dizendo, que poucos tiveram sucesso e muitos ainda estão tentando, tem a teoria que para você ser excelente no negócio você precisa investir pelo menos 10 mil horas. O brasileiro não é muito imediatista e pouco esforçado para chegar no nível de excelência que o mercado precisa hoje em dia? Bom, quem está falando? Alguém quer falar? Fala aí. Eu acho que isso aí que você falou tem tudo a ver. Eu acho que o brasileiro, ele faz tudo e não faz nada. Falta especialidade no Brasil. O japonês, ele é especialista em, por exemplo, saber quantos bar de pressão precisa para aquele parafuso. Então o cara só aperta parafuso, e aperta parafuso de tudo quanto é carro, pronto. Ele é especialista em apertar, ele é apertador de parafuso. O brasileiro faz x-salada, aperta parafuso, pendura quadro, trabalha com solda, quer dizer, faz tudo e não faz nada. Ele não é especializado em nada. E talvez seja esse o principal fato de não atingir esse nível de excelência, tal das 10 mil horas, talvez. O tempo também é muito bom aqui, né? Você não quer ficar 10 horas, 1000 horas dentro do estúdio, né? Se você quer sair, eu quero. Você ferver na praia. Alguém quer mais falar sobre isso? Eu acho uma boa questão. Ainda nesse tópico, eu tive um insight do gênero quando eu estava fora, porque estava analisando cada cena local, assim, por exemplo, né, eu sou de Curitiba e nós temos lá os nossos artistas que acabam chamando a atenção e fazem sucesso, enfim, e daí eu coloquei essa situação assim como se fosse em Berlim, por exemplo, onde os artistas locais, que são os seus concorrentes diretos, é o Locodice, é o Martin Buttrich, entendeu? São caras que estão num nível muito alto. Então, você ter essa concorrência num nível muito alto faz você ter que trabalhar muito mais para você conseguir, digamos, achar que está pronto para expor o teu trabalho. Então, aqui eu acho que ainda as coisas são um pouco pioneiras, entendeu? Então, as pessoas, a gente ainda precisa ralar um pouco para estar naquele nível, entendeu? Porque as nossas cenas locais aqui ainda não estão tão fortes, talvez. Tem também o lado de um artista que ele pode desenvolver o lado da imagem e a música pode ser completamente feita por um produtor fantasma, né? E aí você trabalha só a imagem daquele artista porque ele tem um potencial de imagem, de outra coisa, mas a música mesmo vem de outras pessoas. Então, acho que a gente pode fazer mais uma pergunta do público. Alguém? Já ouvi falar várias vezes que na indústria da música, seja música eletrônica, seja rock, é sempre sobre quem você conhece e os contatos. E já que o tema dessa palestra é exportação, como é que alguém que é brasileiro, sei lá, viveu a vida inteira aqui, tem os contatos certos para conseguir chegar no exterior? No meu caso, eu não tinha contato não. Eu entrei no site na época, vi o endereço, vi o nome da pessoa e mandei. Isso aí levou 10 dias, e vamos dizer, em 15 dias eu tive a resposta. Eu vou até falar, porque às vezes a gente tem talento, força de trabalho, e também precisa de sorte. Existe o fator sorte? Lógico que existe. Eu acredito, não é só sorte não, mas eu conheço muita gente talentosa, e até eu tento ajudar, até agora, inclusive com o meu selo, vou tentar ajudar mais ainda essas pessoas que são talentosas e que por algum motivo ainda não tiveram essa sorte. E eu, graças a Deus, eu tive sorte de... Não é sorte do cara escutar também, porque o cara recebe uma pilha de CDs hoje, recebe,
trocentos mil e-mails. Hoje deve ser mais difícil ainda, porque e-mail você manda sem custo, né? Você vai, bombardeando o cara de e-mail. Então, para você ter a sorte do cara escutar a tua música, que às vezes ele vai amar, mas não teve saco de escutar realmente. Ele não pegou aquele dia, escutou 300 links, ele escutou 30. Então é foda, tem que ter sorte também. Aí já depende do agente do artista, né, que tem os contatos, né, para ajudar nesse lado. Inclusive eu fechei um gig pro Laércio em Malta, porque o promotor escutou a música do Dixon tocando a música do Laércio, ouviu e quis buscar ele na hora, entendeu? E consegui um booking para ele lá em Malta por isso. E eu acho que essa situação do Quem Indica é ainda mais forte no Brasil do que lá fora. Eu acho que lá fora é até mais fácil de você conseguir entrada em alguns lugares do que aqui no Brasil. Beleza, infelizmente o papo tá bom, mas a gente vai ter que terminar, estão pedindo ali. Queria agradecer então a Priscila Prestes, Gui Borato, Fel Guk, Miguel Marangas e obrigado, Fabrício Porongaba. Obrigado, público. Obrigado, gente.